Olá, alunos dos sétimos anos A e B. Iniciaremos a nossa aula 3, matemática, com o assunto de medidas centrais, estatística. Será uma revisão do nosso capítulo 2, que se encontra na página 67, indo até a página 76. Bom, vamos lá. Medidas centrais dentro de estatística. Então, podemos dizer que estatística ou ciência estatística é a ciência que coleta, organiza e interpreta dados de um mesmo conjunto. Sobre essas medidas centrais, estudamos e vamos rever uma a uma. São elas: a nossa amplitude de dados, a média estatística, a moda e a mediana. Então, todas essas medidas formam as medidas de tendência central. Esse assunto está na página 67 e 68 do nosso Manual do Aluno. Falando da primeira medida, que é a nossa amplitude de um conjunto de dados. Então, podemos dizer que em um conjunto de dados determinado, a amplitude ela vai ser a diferença entre a maior e a menor frequência encontrada. Tá? Então, dentro desse conjunto de dados que nós temos, precisaremos realizar uma subtração do maior numeral menos o menor. Então, vendo esse exemplo que nós temos aqui, é uma pesquisa com carros elétricos. E aí foi classificada de acordo com a opinião: excelente, bom, regular, ruim ou péssimo. E a quantidade de motoristas. Então, 16 motoristas avaliaram os carros elétricos como excelente, 19 avaliaram como bom, 10 como regular, 4 como ruim e um motorista avaliou os carros elétricos como péssimo, dando um total aí de 50 entrevistados. Observa-se que a maior frequência, ou seja, de todos esses valores, o maior está no bom. A avaliação bom com o número 19. E a menor foi péssimo, com uma avaliação. Então, colocando aí na prática, a amplitude nesse caso seria 19 menos 1, que resultou em 18. Assim, 18 é a amplitude nesta pesquisa. Esse exercício está na página 68. Vocês podem dar uma analisada, completar, né, no próprio manual. Tá? Dando sequência, nós temos a média estatística, que o símbolo é ME. Então, podemos identificar que a média de um conjunto de dados é dado pela soma de todos os valores desse conjunto e dividido pela quantidade de valores somados. Também é chamada de média aritmética. Então, vamos ver essa demonstração, que também se encontra no nosso manual. Então, foram dados aí 3 automóveis, um Chevrolet, que custa R$180 mil, um Nissan, que custa R$200 mil, e um Renault, que custa R$100 mil. Tá? Então, são 3 carros com 3 valores distintos. Aplicando a média nesse exemplo, então, nós precisamos, diz a regra, que precisa somar primeiro. Então, se nós somarmos 180 mil mais 200 mil mais 100 mil, encontramos 480 mil. Aplicando na fórmula, que é agora tendo que dividir, né? Então a gente pega o valor encontrado, que é os 480 mil, e divide pela quantidade estabelecida nesse exercício. Nesse caso são 3. São 3 carros, então soma os 3 valores e divide por 3. 480 dividido por 3, se fizermos aí na chave, né, dá R$160 mil, tá? 48 para 3, certo? E mais os zeros. Esse exercício está na página 69 e 70. E aí a gente conclui que logo o resultado dessa média estatística é R$160 mil. Agora, falando um pouco de moda, que o símbolo é MO.
Em um determinado conjunto de dados, denomina-se moda o dado que representa o valor mais frequente desse conjunto, ou seja, é aquele valor que mais aparece naquele determinado exercício ou questão. Tá? Então vamos ver esse exemplo, é uma tabela de eficiência energética de automóveis. Então eu tenho aí alguns modelos, Fiat 1, Ford, Peugeot, Volkswagen 1, Volvo, Volkswagen 2, Lexus, que é a marca de luxo da Toyota, Citroën, francesa, e a Fiat 2. Tá? Então são alguns modelos ilustrados e com as suas respectivas eficiências energéticas. Tá? Então uns medem aí 1,44, 1,31, 1,39 e assim por diante. Tá? Então eu tenho alguns modelos que nos traz alguns dados, né, expressos. E aí, entrando na moda, já que é o valor mais frequente, é questão de análise, né? Se eu for ver aqui, ó, o 1,44 ele aparece para o Fiat 1, para o Volkswagen 1 e para o Citroën. Ele aparece 3 vezes. Se eu for analisar o Ford 1,31, ó, ele aparece uma única vez. Peugeot 1,39 também aparece uma única vez. Volvo 1,36 aparece uma única vez. Volkswagen 2 1,40 aparece só uma vez. 1,42 do Lexus também uma única vez. E o Fiat 2 1,45. Quer dizer, todos os demais valores eles aparecem apenas uma vez. Tá? Se aparecessem valores, ou vocês podem me perguntar, professor, e se aparecerem, der empate? Então entra no lembrete que eu pus aqui. Ó. Então, moda, dato que mais se repete. Se são 2, é bimodal. Se são 3, é trimodal. Então, se tivéssemos 2 valores que dão empate, eu teria um dado bimodal. Se eu tiver 3 valores que também deu empate, deu a mesma quantidade, que aparecem, os que mais aparecem, né, deu empate, então eu teria um dado trimodal. Neste exercício específico, só aparece um único valor mais vezes, que é 1,44. Então ele é só moda, ele nem é bimodal nem trimodal. Então a gente conclui, percebe-se que o valor de eficiência que mais aparece é de 1,44. Logo, a moda desta situação é 1,44. Esse exercício está na página 73 do nosso manual do aluno. Dando sequência, mediana, representado por MD. Identificar que a mediana é o valor central em um conjunto de dados. Então, alunos, quando o número de elementos é par, a mediana é encontrada pela média aritmética dos 2 números que representam os valores centrais. Então, a gente vai explicar aqui as 2 situações. Quando nós temos valores em quaisquer tabelas, seja par ou seja ímpar. Tá? Então, nesse primeiro exemplo, ímpar. Então, preferência de cor de carro. Então, eu tenho aí a frequência de cor. 20 pessoas preferem a cor branca. 10 pessoas optam pela cor preta. 2 pessoas gostam mais de carro vermelho. 6 na cor chumbo. E 1 pessoa nessa entrevista prefere carros de cor amarela. Então eu preciso sempre pôr na ordem, tá? Não dá para eu avaliar com uma sequência numérica em desordem, tá? Então, ordenando esses valores, fica 1, 2, 6, 10 e 20. Como eu tenho valores par, né, na quantidade, eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 valores. Então, se eu for dividir, fica 2 valores para a esquerda, que é 1 e 2, e 2 valores para a direita, que é o 10 e o 20. O valor que ficou no meio desses 5 é o 6. Então, logo, o valor central é 6 e a mediana também é 6. Então, quando é ímpar, é tranquilo, é aquele que é valor central, do meio. Agora, quando a tabela possui quantidade par de frequência, então vamos analisar essa segunda situação. Preferência de cor de carro
Então, continuam 20, preferindo branco, 10 cor preta, 2 vermelha, 6 chumbo, 1 carros amarelos e 18 preferem carros na cor prata. Opa, entrou alguém a mais aí. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 6 valores nessa amostra, né, nessa pesquisa. Novamente, ordenando esses valores na ordem crescente. Eu tenho 1, 2, 6, 10, 18 e 20. Então eu não tenho um único valor central. Novamente, eu pego dois valores para a esquerda, que é 1 e 2, pego dois valores para a direita, que é o 18 e o 20. Sobraram os dois centrais, os dois do meio, que é o 6 e o 10. Eu vou fazer o que com esses dois valores? Somar e dividir por 2. Eu vou extrair a média, eu vou calcular a média dos números centrais. Então, 10 mais 6 dá 16. 16 por 2, 8. Então, logo, a mediana nesse segundo exemplo é 8. Percebam a diferença em frequências ímpares ou pares quando for analisada as questões aí. Vocês podem voltar no aplicando seu conhecimento, né? Algum exercício que pulou ou ficou sem entender, né? Tá? Então, essa videoaula tem esse intuito, esclarecer mais esse nosso conteúdo. E esse exercício específico está na página 74. Bom, essa foi então a nossa aula de estatística. Vimos amplitude, média, mediana e moda. Quero agradecer, tão grato por mais esta videoaula. Revejam o vídeo da aula 2 e respondam o nosso Math Quiz 3. Espero que a revisão os ajude a focar mais nos estudos online. Estou à disposição de todos. Até a próxima, ilustres alunos. Um abraço, professor Renato Palladini, Matemática e suas tecnologias.